Os pratos de cerâmica chocalhavam uns contra os outros enquanto eu os empilhava com dedos trêmulos, o som ecoando pelo restaurante quase vazio. Minhas costas doíam devido ao turno duplo, uma dor surda que se tornara tão familiar quanto respirar. O cheiro de alho e alecrim ainda impregnava meu uniforme, misturado com o cheiro forte do produto de limpeza industrial que eu usei para esfregar o chão da cozinha 1 hora atrás. Eu já deveria ter saído. O relógio acima do bar marcava 23 do ad 47 e Marco, o chefe de mesa, tinha saído 20 minutos antes, com uma palmada simpática no meu ombro. Mas eu precisava desses minutos extras. Precisava reorganizar as taças de vinho, que, na verdade, não precisavam ser reorganizadas. Precisava dobrar guardanapos que já estavam perfeitamente dobrados. Qualquer coisa para evitar voltar para o meu apertado estúdio, onde as paredes parecem fechar-se cada vez mais a cada noite. O restaurante Stella Nate ficava escondido numa rua tranquila do bairro antigo. O tipo de lugar que parecia despretensioso por fora, mas que sussurrava riqueza assim que se entrava. Painéis de madeira escura, toalhas de mesa de linho creme, velas que custavam mais do que o meu salário por hora. Trabalhava ali há 3 meses, desde que fugi da cidade com nada além de uma mochila e o desespero a apertar minha garganta. Os meus dedos traçaram a borda de um copo de vinho, procurando manchas que não existiam. O silêncio parecia pesado, confortável, seguro. Então a porta tocou. O meu corpo inteiro ficou rígido. Estávamos fechados. A placa estava virada. As portas deveriam estar trancadas. O meu coração batia forte contra as costelas enquanto eu lentamente levantava o olhar para a entrada. E lá estava ele, Ryan. A taça de vinho quase escorregou das minhas mãos. 6 meses. 6 meses desde que eu mudei de número, mudei de apartamento, recomecei. 6 meses desde a última vez que ele apareceu bêbado à minha porta, batendo até os vizinhos ameaçarem chamar a polícia. 6 meses desde que eu tinha visto aqueles olhos que podiam mudar de suplicantes para ameaçadores em um piscar de olhos. Ele estava o mesmo, cabelo loiro despenteado, queixo sombreado pela barba por fazer. Aquela jaqueta de couro que ele achava que o fazia parecer perigoso, mas só o fazia parecer desesperado. O seu olhar varreu o restaurante, procurando, caçando, procurando por mim. O pânico tomou conta dos meus pulmões. Sem pensar, abaixei-me por baixo do balcão, os joelhos batendo no chão com força suficiente para enviar uma onda de dor pelas minhas coxas. O copo de vinho caiu dos meus dedos e eu o segurei contra o peito, prendendo a respiração como se ele pudesse ouvir o ar saindo do meu corpo. A madeira polida do armário pressionava fria contra a minha espinha. Agora eu podia ouvir os seus passos, lentos e deliberados. O rangido suave dos seus tênis contra o chão de azulejos. Sei que estás aqui, Mia. A sua voz ecoou pelo espaço vazio. Aquela mistura familiar de mágoa e acusação que costumava fazer-me sentir culpada. Costumava fazer-me pedir desculpa por coisas que não eram culpa minha. A tua colega de quarto disse-me onde trabalhas. Precisamos de conversar. Apertei os olhos, desejando desaparecer. A borda do balcão cravava-se na minha omoplata. O meu pulso batia tão forte nos meus ouvidos que tinha a certeza de que ele o podia ouvir. Vá lá, querida. Não sejas assim. Agora está mais perto. Ele caminhava entre as mesas e eu conseguia acompanhar os seus movimentos apenas pelo som. Eu mudei. Desta vez mudei mesmo. Só quero conversar. As mesmas palavras. Sempre as mesmas palavras. As minhas mãos tremiam enquanto agarrava o copo de vinho com mais força, com medo que ele escorregasse, se partisse e revelasse o meu esconderijo. O sistema de aquecimento do restaurante zumbia baixinho, e algures nas traseiras, uma torneira pingava com precisão metronômica. Cada segundo se estendia por uma eternidade. Então ouvi outra coisa. Uma porta a abrir. Não a entrada principal, mas a porta privada que dava acesso aos escritórios no andar de cima. Aqueles em que me tinham dito para nunca entrar. Aqueles reservados para o proprietário que eu nunca conhecera. Passos diferentes dos de Ryan. Eram passos medidos, confiantes, acompanhados pelo sussurro de tecidos caros e pelo tilintar fraco do que poderiam ser botões de punho ou um relógio. Estamos fechados. A voz que falou era sedosa, envolta em aço, com um sotaque europeu que eu não conseguia identificar. Não era alta, mas dominava o espaço de uma forma que tornava o ar mais pesado. Arrisquei um pequeno olhar para cima
espreitando pela abertura entre o balcão e a prateleira do bar. A minha respiração parou. O homem que tinha descido dos escritórios privados não se parecia com ninguém que eu já tivesse visto neste restaurante antes. Alto, vestido com um fato cinzento escuro que parecia custar mais do que 6 meses do meu aluguer, com cabelo escuro penteado com precisão descuidada. Mesmo do meu ponto de vista limitado, eu podia ver a linha acentuada do seu queixo, a maneira como ele se portava com uma autoridade que não precisava de ser anunciada. Mas foram os seus olhos que fizeram o meu estômago revirar. Escuros, quase pretos na iluminação fraca, e totalmente frios enquanto se fixavam em Ryan. Estou à procura de alguém, disse Ryan, e eu podia ouvir a incerteza a surgir na sua voz. Qualquer bravata que ele tivesse trazido para cá já estava a desmoronar-se. A minha namorada trabalha aqui. O restaurante está fechado. O tom do homem não mudou, não se elevou, mas de alguma forma parecia mais perigoso. Precisa de sair. Duas outras figuras emergiram das sombras perto da entrada. Quando é que elas chegaram? Ambas eram corpulentas, vestidas com fatos escuros que combinavam com os seus empregadores. Não falaram, não precisavam. A sua presença por si só era uma ameaça. Olha, só preciso de 5 minutos, começou Ryan. Agora, uma palavra. Foi tudo o que bastou. Eu observei, ainda paralisado atrás do balcão. Enquanto Ryan encolhia os ombros, ele deu um passo para trás, depois outro. Tudo bem, tanto faz. Diga a Mia que eu passei por aqui. A porta tocou novamente quando ele saiu, e então só havia silêncio. Os meus pulmões ardiam. Eu estava a aprender a respiração sem perceber. Lentamente, com cuidado, comecei a levantar-me do meu esconderijo, com as pernas dormentes de tanto agachar. Pode sair. Congelei a meio do movimento, com o coração na boca. A voz estava mais próxima agora, do outro lado do balcão. Ele sabia. Claro que sabia. Tremendo, levantei-me completamente, os meus dedos ainda a agarrar o copo de vinho como se fosse uma tábua de salvação. O homem estava a 1 metro de distância, e de perto era ainda mais imponente. Não apenas pela sua altura ou pela largura dos ombros sob aquele fato perfeitamente ajustado, mas por algo na sua própria presença. Poder, do tipo que não precisava de ser expresso. Os seus olhos escuros percorreram-me, observando o meu uniforme gasto. Meu cabelo despenteado, preso num rabo de cavalo desarrumado. A taça de vinho que eu segurava contra o peito. Por um longo momento, ele não disse nada, e eu me senti como um espécime sob um vidro. Ele não vai voltar. Não era uma pergunta ou uma garantia, era uma constatação. Minha voz saiu como um sussurro. Limpei a garganta. Tentei novamente. Obrigada. Desculpe, eu devia ter trancado a porta. Eu estava a terminar. Ele levantou a mão, silenciando-me. Qual é o seu nome? Mia. Mia Torres. Eu trabalho aqui há 3 meses. Agora eu estava a tagarelar, as palavras saíam todas juntas. Desculpe, eu não queria causar nenhum problema. Vou garantir que isso não aconteça novamente. Mia. Ele disse o meu nome como se estivesse a testá-lo, rolando-o na boca para ver como soava. Então, o seu olhar mudou para os 2 homens que ainda estavam à porta. Luca, Marcos, esperem lá fora. Eles saíram sem dizer nada e, de repente, o restaurante pareceu muito menor, muito mais íntimo. Tem o hábito de se esconder atrás de balcões? Pode ter havido diversão na sua voz, mas a sua expressão permaneceu indecifrável, apenas do meu ex-namorado. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las e imediatamente me arrependi da honestidade. O calor inundou as minhas bochechas. Algo passou pelo rosto dele. Interesse, talvez, ou cálculo. Ele tem o hábito de aparecer no teu local de trabalho? Ele me encontrou. Achei que tivesse sido cuidadosa. Os meus dedos doíam de apertar a taça de vinho. Gentilmente coloquei-a no balcão antes que a quebrasse. Mudei de número, mudei de apartamento. Não sei como ele soube que eu estava aqui. O queixo do homem apertou-se quase imperceptivelmente. A sua colega de quarto, disse ele. Ex-colega de quarto. Não achei que ela... Eu me interrompi. Por que estava a contar isso a ele? A esse estranho? A esse homem que era dono do restaurante onde eu trabalhava? Porque ele tinha que ser o dono, não era? Ninguém mais sairia daqueles escritórios privados com tanta autoridade. Sente-se. Ele apontou para um dos bancos do bar. Eu deveria terminar de fechar. Sente-se. Sentei-me.
Ele moveu-se atrás do balcão com facilidade experiente, selecionando uma garrafa de vinho tinto da prateleira com o tipo de confiança casual que demonstrava ser o dono. A rolha saiu com um estalo suave e ele serviu 2 taças, o líquido captando a luz fraca como rubis líquidos. Uma taça deslizou pela madeira polida em minha direção. Normalmente não bebo enquanto trabalho, disse eu, mesmo enquanto meus dedos envolviam a haste. Não está mais a trabalhar. O seu turno terminou há 47 minutos. Ele ergueu a sua própria taça, observando-me por cima da borda. Beba. Não era um pedido. O vinho era aveludado na minha língua, rico e complexo, provavelmente valendo mais do que eu ganhava em uma semana. Aquecendo meu peito, ele afrouxou o nó de tensão que estava apertado desde que Ryan entrou pela porta. Há quanto tempo ele está incomodando você? A pergunta veio baixinho, quase como uma conversa, mas seus olhos permaneceram intensos, focados inteiramente em mim. 6 meses desde que eu saí, mas ficamos juntos por 2 anos antes disso. O vinho me tornou honesta. Ou talvez fosse a queda da adrenalina. Ou talvez fosse apenas o alívio de ter alguém, qualquer pessoa, perguntando. Ele nem sempre foi assim. Ou talvez fosse e eu simplesmente não percebi até que fosse tarde demais. Como assim? Controlador, ciumento. Ele precisava saber onde eu estava a cada minuto, com quem eu estava, o que eu estava fazendo. Tomei outro gole, as palavras fluindo mais facilmente agora. Ele aparecia sem avisar, verificava o meu telemóvel, acusava-me de coisas que eu nunca fiz. Quando finalmente o deixei, ele não aceitou. Continuava a dizer que podíamos resolver as coisas, que ele mudaria. A expressão do homem permaneceu neutra, mas algo sombrio brilhou nos seus olhos. E esta noite foi a primeira vez em 6 meses que ele me encontrou. O peso dessa constatação caiu sobre mim como um cobertor frio. Eu pensava que estava segura. Aqui está você. 2 palavras ditas com tanta certeza que quase acreditei nelas. Ele pousou o copo de vinho e notei as suas mãos pela primeira vez. Fortes, com dedos longos, um anel de prata na mão direita gravado com símbolos que não consegui decifrar. Havia algo na maneira como ele se movia, econômica e precisa, que me lembrava um predador. Qual é o seu nome? Perguntei, surpreendendo-me com a ousadia. Um leve sorriso tocou os seus lábios, a primeira expressão real que vi nele. Dante. Dante Salvatore. O nome deveria ter significado algo para mim, percebi mais tarde. A maneira como ele o disse, como se tivesse peso, mas naquele momento, exausta, abalada e ainda cheia de adrenalina, apenas acenei com a cabeça. Obrigada por se livrar dele, Sr. Salvatore. Dante, corrigiu ele, e não o fiz por gratidão. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um cartão de visita, de papel cartão pesado, com letras em relevo. Ele deslizou-o pelo balcão na minha direção. Se ele voltar, liga imediatamente para este número. Peguei o cartão e examinei-o. Apenas um número de telefone, sem nome, sem cargo. Por que faria isso? Porque agora trabalha para mim, e o que é meu está protegido. Os seus olhos fixaram-se nos meus, e havia algo neles que me fez prender a respiração. Não era exatamente bondade, algo mais possessivo, entende? Eu deveria ter ficado inquieta com a frase, com a intensidade do seu olhar, com a maneira como ele falava sobre proteção como se fosse uma reivindicação de propriedade. Mas, em vez disso, senti algo completamente diferente. Segurança. Pela primeira vez em 6 meses, senti-me segura. Entendo, sussurrei. Dante ficou a abotoar o casaco com eficiência. Termine o seu vinho. Luca vai levá-la para casa. Posso apanhar o autocarro? Não. A palavra era definitiva. Não esta noite. Não mais. Ele já caminhava em direção à porta, os seus passos ecoando no restaurante silencioso. Observei-o partir. Este estranho que aparecera como algo saído de um conto de fadas sombrio e me perguntava o que eu acabara de concordar. A porta se abriu e ele parou, olhando para mim uma última vez. Mia. O meu nome nos seus lábios fez-me sentir um arrepio na espinha. Não te escondas mais. Não precisarás de o fazer. Então ele foi-se embora, deixando-me sozinha com meio copo de vinho, que custou mais do que o meu orçamento semanal para compras, e um cartão de visita que parecia pesar 1000 gramas. Lá fora, pude ver o elegante carro preto à espera. Luca estava ao lado dele,
como uma sentinela. Bebi o resto do meu vinho, enfiei o cartão no bolso e tentei ignorar o modo como as minhas mãos ainda tremiam. Desta vez, não era de medo, mas de algo muito mais perigoso. O assento de couro do Mercedes preto era macio como manteiga sob as minhas pernas, tão diferente do vinil rachado dos assentos de autocarro a que eu estava habituada. Luca conduzia em silêncio, os seus olhos ocasionalmente voltados para o espelho retrovisor, observando não a mim, mas a estrada atrás de nós. Verificando, sempre verificando. Pressionei a testa contra a janela fria, observando as luzes da cidade passarem rapidamente. As ruas estavam quase vazias a essa hora, apenas um táxi ou um caminhão de entrega ocasional. O meu reflexo me encarava, pálido e de olhos arregalados, como se eu não me reconhecesse. O que tinha acabado de acontecer, meus dedos encontraram o cartão de visita no meu bolso, traçando os números em relevo. Dante Salvatore. O nome rodou na minha cabeça e percebi, com um sobressalto, que nunca tinha visto o dono do Stella antes desta noite. Marco tinha-o mencionado uma ou duas vezes, sempre em tom baixo, sempre com uma certa reverência que parecia quase medo. Ele não aparece muitas vezes, disse Marco durante a minha primeira semana. Mas quando aparece, tudo tem de estar perfeito. Entendido? Eu entendi que precisava deste emprego. Precisava dos pagamentos em dinheiro que não faziam perguntas. Precisava dos turnos noturnos que me mantinham ocupada demais para pensar nas mãos de Ryan em volta do meu pescoço. Na sua voz no meu ouvido a dizer que eu era inútil, que ninguém mais jamais iria me querer. O carro parou em frente ao meu prédio, um edifício de 5 andares em ruínas num bairro que estava a tentar se gentrificar, mas ainda não tinha conseguido. Lucas saiu primeiro, examinou a rua com a mesma atenção metódica que tinha dado à estrada, e em seguida abriu a minha porta. Obrigada, murmurei, saindo para o passeio rachado. Ele acenou com a cabeça uma vez, não falou, esperou até eu subir os degraus da frente e destrancar a entrada do prédio antes de voltar para o carro. Observei através do vidro sujo enquanto o Mercedes se afastava, as luzes traseiras desaparecendo na esquina. O silêncio no corredor parecia opressivo depois da estranha intimidade do restaurante. Subi as escadas lentamente, com as pernas pesadas de cansaço, e tentei não pensar nos olhos de Dante, na forma como me examinaram, como se ele pudesse ler todos os segredos que eu guardava. O que é meu está protegido. Estremeci, apesar do calor abafado do prédio. O meu estúdio estava exatamente como eu o tinha deixado. Apertado, escuro, com manchas de água no teto e um radiador que fazia barulho como se estivesse a morrer. Mas era meu. A minha cama, a minha pequena cozinha, a minha casa de banho com uma porta que não fechava completamente. Ninguém para me dizer que eu tinha dobrado as toalhas errado, ou questionar por que eu tinha demorado 5 minutos a mais no supermercado, ou vasculhar o meu telemóvel enquanto eu dormia. Tranquei a porta, verifiquei 2 vezes e enfiei uma cadeira debaixo da maçaneta, como fazia todas as noites. Não consegui dormir facilmente. Deitei-me na escuridão, ouvindo os sons da cidade, sirenes ao longe, alguém a discutir em espanhol 3 andares acima. O zumbido constante do trânsito que nunca parava. A minha mente continuava a repetir a noite em fragmentos. A voz do Ryan a chamar o meu nome. O chão frio contra os meus joelhos. A mão de Dante a levantar-se, silenciando-me com apenas um gesto. A maneira como ele disse o meu nome, Mia, como se significasse algo. Puxei o cobertor até ao queixo e fechei os olhos, mas tudo o que conseguia ver era a intensidade do seu olhar, sombrio e consumidor, e a estranha sensação no meu estômago que não tinha nada a ver com medo. A manhã chegou cedo demais, com uma luz cinzenta a filtrar-se pelas cortinas finas. O alarme do meu telemóvel tocou às 6h30 e eu o silenciei com um gemido. Minhas costas ainda doíam do turno duplo de ontem e meus joelhos estavam machucados por ter batido no chão atrás do balcão. O restaurante só abria para o almoço às 11h, mas eu estava escalada para chegar mais cedo para ajudar nos preparativos. Tomei banho com água morna, pois a água quente do prédio era instável, e vesti jeans limpos e uma camiseta preta simples. Meu reflexo no espelho manchado parecia cansado. Havia olheiras que a maquilhagem não conseguia esconder. O cartão de visita estava na minha mesinha de cabeceira, onde eu o havia deixado, inofensivo e, ao mesmo tempo, ameaçador. Peguei na minha bolsa, coloquei o cartão na carteira e saí.
O ar da manhã estava fresco, o outono finalmente se afirmando após semanas de calor prolongado do verão. Parei na bodega da esquina para tomar um café, aguado e amargo, mais barato, e comer um bagel enquanto caminhava. As ruas estavam lotadas agora com a correria matinal. Pessoas em ternos e uniformes, todas se movendo com determinação. E eu me deixei misturar-me no anonimato da multidão. Ninguém olhou para mim, ninguém me viu, exatamente como eu gostava. A Estela parecia diferente à luz do dia. Menos misteriosa, mais comum. O exterior de madeira escura, que parecia tão elegante à noite, parecia apenas gasto. As letras douradas na janela estavam ligeiramente desbotadas. Usei a minha chave para entrar pela porta dos fundos, sentindo o cheiro familiar de café e pão vindo da cozinha. Mia, chegaste cedo. Sofia, uma das cozinheiras, levantou os olhos de onde estava a cortar legumes. Ela tinha cerca de 50 anos, olhos gentis e mãos que nunca paravam de se mexer. Marco disse que houve algum problema ontem à noite. As notícias espalham-se rápido. Foi só o meu ex que apareceu. Eu disse, pendurando a minha bolsa na pequena área dos funcionários. Já está resolvido. Aquele rapaz que costumava ligar aqui à tua procura? A faca de Sofia parou no meio do corte. Aquele que o Marco mandou parar de ligar. Eu tinha me esquecido disso. Na primeira semana em que trabalhei aqui, Ryan conseguiu, de alguma forma, o número do restaurante. Ligou 6 vezes num turno, até que Marco finalmente atendeu e disse-lhe em italiano criativo exatamente onde ele podia ir. Sim, esse mesmo. Sofia fez um som de desaprovação na garganta. Homens assim não desistem facilmente. Mirra, tenha cuidado. Eu vou. Apertei o meu avental, ansiosa para mudar de assunto. O que precisas que eu faça? A manhã passou no ritmo confortável do trabalho na cozinha. Preparei saladas, dobrei guardanapos, arrumei mesas, perdi-me nas tarefas mecânicas que não exigiam pensar. O serviço do almoço estava moderadamente movimentado. Homens de negócios em fatos caros, mulheres elegantes que almoçavam, o tipo de clientela que deixava boas gorjetas e não fazia barulho. Eu estava a limpar uma mesa perto da janela quando a porta da frente se abriu e 2 homens em fatos escuros entraram. Não eram Luca e Marcos da noite anterior, mas eram do mesmo tipo. Eles examinaram o restaurante com eficiência profissional. Então, um deles falou baixinho ao telefone. Um momento depois, Dante entrou. As minhas mãos congelaram, um prato sujo suspenso a meio caminho da minha bandeja. Ele usava um fato diferente hoje, azul marinho desta vez, com uma camisa branca impecável aberta no colarinho. O seu cabelo escuro refletia a luz da tarde que entrava pelas janelas. E mesmo do outro lado da sala, eu podia sentir o peso da sua presença. Ele me viu imediatamente, o seu olhar encontrando o meu através do restaurante lotado como um ímã. Algo brilhou na sua expressão. Reconhecimento, avaliação, algo mais que eu não sabia nomear. Então ele se moveu para os fundos, em direção aos escritórios privados no andar de cima. Os 2 homens o acompanhavam como sombras. Feche a boca, vais apanhar moscas. Marco apareceu ao meu lado, divertido. E para de olhar. O Sr. Salvatorei não gosta de ser observado. Voltei a minha atenção para a mesa com as bochechas a arderem. Não tinha a certeza se não estavas a fazer isso. Marco tirou a bandeja das minhas mãos. Ele perguntou por ti esta manhã, sabias? Queria saber há quanto tempo trabalhas aqui, de onde vieste, se tiveste algum problema. O meu coração disparou. O que lhe disseste? A verdade, que és um bom trabalhador. Mantém-te reservado. Nunca chegas atrasado. Nunca te queixas. A expressão do Marco ficou séria. Aquele teu ex que apareceu ontem à noite, ele não será mais um problema. Como sabes? Marco apenas olhou para mim e havia algo nos seus olhos que fez meu estômago apertar, porque o Sr. Salvator não tolera problemas, especialmente aqueles que envolvem seus funcionários. Antes que eu pudesse perguntar o que isso significava, Marco estava voltando para a cozinha, deixando-me ali parada com mais perguntas do que respostas. A tarde se prolongou. Eu ficava esperando ver Dante descer as escadas, mas ele nunca lá apareceu. Outros homens entravam e saíam por aquela porta privada. Alguns de fato, outros com roupas mais casuais, todos com a mesma atenção vigilante. Nunca olhavam para os clientes habituais, nunca reconheciam os funcionários.
Apenas se moviam pelo restaurante como se existissem numa dimensão diferente. Às 16 horas, a multidão do almoço tinha se dissipado. Eu estava a limpar as mesas quando ouvi passos na escada. Dante desceu sozinho desta vez, sem guardas, sem comitiva. Ele tinha tirado o casaco do fato, as mangas da camisa arregaçadas, revelando antebraços surpreendentemente musculosos. Havia algo quase casual nele assim, embora a aura de poder nunca tivesse desaparecido completamente. Ele caminhou diretamente até onde eu estava e tive de inclinar a cabeça para trás para encontrar os seus olhos. "Como foi a sua noite?" perguntou ele, como se fôssemos velhos amigos a pôr a conversa em dia. "Tranquila, sem incidentes." Dobrei o pano nas mãos, precisando de algo para fazer com elas. "Obrigada novamente pela noite passada e pela boleia até casa." Luca disse, "O teu prédio tem segurança inadequada." Pestanejei perante a observação desconexa. "Está tudo bem. A fechadura funciona. A fechadura da porta da frente está avariada. Qualquer pessoa pode entrar pela rua." O seu tom era natural, sem julgamento, apenas observação. "A iluminação do corredor é fraca. Não há sistema de câmaras. O teu apartamento fica no terceiro andar, com uma escada de incêndio diretamente fora da tua janela." Um arrepio percorreu a minha espinha. "Como é que eu sei dessas coisas?" Ele pegou no telemóvel e percorreu algo que eu não conseguia ver. "Há um prédio a 2 quarteirões daqui. Foi reformado no ano passado. Sistema de segurança, porteiro, câmaras em todos os corredores. Um apartamento ficou disponível esta manhã." Olhei para ele. "Não tenho dinheiro para isso." "Não vai pagar por isso." Ele levantou os olhos do telemóvel, os seus olhos escuros fixando-me no lugar. "Considere isso um benefício do emprego, Sr. Salvatore." Dante. O nome dele soava estranho na minha língua. Muito íntimo. "Agradeço a oferta, mas não posso aceitar algo assim. É demais. Já está feito. Vai mudar-se neste fim de semana." Ele guardou o telemóvel no bolso. "O Luca vai ajudar com as suas coisas." A presunção deveria ter me irritado. Deveria ter acionado todos os alarmes que o Ryan instalou na minha psique sobre homens que tomavam decisões por mim. Homens que controlavam, manipulavam e tiravam as minhas escolhas. Mas o Dante não era o Ryan. Não havia súplica na sua voz, nem manipulação emocional. Apenas uma simples declaração de facto, proferida com a certeza absoluta de alguém que estava habituado a ser obedecido. "Por quê?" A palavra saiu pouco acima de um sussurro. "Por que farias isso por mim?" Ele aproximou-se e eu senti o seu cheiro. Colônia cara misturada com algo mais escuro. Tabaco, talvez, ou whisky. O restaurante, de repente, pareceu menor. O ar mais denso, porque agora és minha para proteger. A sua mão se ergueu e pensei que ele fosse tocar o meu rosto, mas em vez disso ele colocou uma mecha de cabelo que havia escapado do meu rabo de cavalo atrás da minha orelha. O gesto foi quase terno, em contraste com a posse nas suas palavras. "E eu protejo o que é meu." "Não estou." Comecei. "Chamasta mamamam. Me chamai." Mas as palavras morreram na minha garganta quando os seus dedos permaneceram perto da minha bochecha. "É simplesmente definitiva. Quer percebas isso ou não." Então ele recuou aquela distância cuidadosa, voltando. "As informações sobre o apartamento estão no bar. Luca irá buscar-te no sábado de manhã às 9 horas. Faz malas leves. Tudo o que não quiseres, deixa para trás." Ele virou-se para sair e eu recuperei a voz. "Dante." Ele parou, olhou para trás. "O que queres de mim?" A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações que eu não compreendia totalmente. Um sorriso lento curvou os seus lábios, transformando o seu rosto de severo para devastador. "Neste momento, apenas para que estejas em segurança. E mais tarde." "Mais tarde," disse ele suavemente. "Veremos." Então ele se foi, desaparecendo pelas escadas, deixando-me parada no restaurante vazio com o coração acelerado e o fantasma do seu toque ainda formigando na minha pele. Caminhei até o bar com as pernas trêmulas. Lá, ao lado da caixa registradora, estava um envelope pardo com o meu nome escrito em caligrafia masculina e ousada. Dentro havia uma chave, um endereço e um contrato de aluguel já assinado, apenas esperando o meu nome. A manhã de sábado chegou envolta em neblina, do tipo que fazia a cidade parecer uma sequência de sonho. Passei os últimos 2 dias num estranho espaço limbo, fazendo o meu trabalho mecanicamente,
enquanto a minha mente girava em torno da impossibilidade do que estava a acontecer. Um novo apartamento assim, do nada. Como se as vidas pudessem ser reorganizadas com a mesma facilidade com que se reorganiza a mobília. Arrumei as minhas coisas na escuridão da noite de sexta-feira. Um saco de viagem com roupas, uma caixa de livros, o meu portátil, algumas fotografias que não tive coragem de deixar para trás. Tudo o resto, os pratos que não combinavam, as toalhas gastas e os móveis que comprei em segunda mão. Eu fui embora. Dante tinha dito para levar pouca bagagem, e algo me dizia que discutir com ele seria inútil. A batida na porta veio exatamente às 9 horas. Desta vez, não era Luca, mas Marcos, o mais alto dos dois seguranças de Dante daquela primeira noite. Ele pegou a minha mala sem dizer nada, com a expressão impassível, enquanto examinava o meu pequeno estúdio com o tipo de avaliação que eu estava começando a reconhecer, catalogando saídas, ameaças, vulnerabilidades. "É tudo?", perguntou ele, com uma voz surpreendentemente suave para um homem do seu tamanho. "É tudo." O Mercedes estava estacionado ilegalmente na berma, com as luzes de emergência a piscar. Marcos abriu a porta e eu deslizei para o banco de trás, respirando o cheiro de couro e algo caro. Talvez polimento de madeira ou um ambientador de alta qualidade. A viagem demorou menos de 10 minutos. O novo edifício era exatamente como Dante tinha descrito. Tijolos renovados com linhas simples. Um porteiro com uniforme bordô que acenou para Marcos como se fossem velhos conhecidos. Portas de vidro que precisavam de um cartão-chave para abrir. O saguão era todo em mármore e com iluminação suave, com flores frescas em uma mesa central e portas de elevador que brilhavam como espelhos. Vi meu reflexo enquanto esperávamos. Jeans e um suéter gasto, meu cabelo em seu eterno rabo de cavalo, parecendo totalmente deslocada em meio a toda essa elegância polida. "Terceiro andar", disse Marcos, pressionando o botão. O elevador subiu suavemente, silenciosamente, sem engrenagens rangendo, sem paradas bruscas. Quando as portas se abriram, entramos num corredor que cheirava a tinta e carpete novo. Marcos me levou ao apartamento 3C, mostrando uma chave idêntica à que estava no meu envelope. A porta se abriu e eu esqueci como respirar. Não era grande, talvez 2 vezes o tamanho do meu estúdio, mas era lindo. O piso de madeira brilhava à luz da manhã que entrava pelas janelas que tinham cortinas. Uma pequena cozinha com bancadas de granito e eletrodomésticos que pareciam nunca ter sido usados. Uma sala de estar com um sofá, uma mesa de centro, uma TV de tela plana montada na parede, um quarto com uma cama de verdade já feita com lençóis brancos e impecáveis. "O senhor Salvatore mandou mobiliá-lo ontem", disse Marcos, colocando a minha mochila no sofá. "Se precisares de alguma coisa, faz uma lista. Voltarei esta tarde." Entrei na cozinha, passando os dedos pela bancada lisa. Granito verdadeiro, frio e sólido ao meu toque. O frigorífico zumbia baixinho, e quando o abri, vi que já estava abastecido. Leite, ovos, legumes frescos, frutas. Uma garrafa do mesmo vinho que Dante me serviu na primeira noite. "Não entendo", sussurrei mais para mim mesma do que para Marcos, mas ele ouviu. "O senhor Salvatore cuida do seu pessoal. Sou apenas uma empregada de mesa." Algo passou pelo rosto de Marcos. Não era exatamente diversão, mas quase. "Agora és mais do que isso." Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele já estava a dirigir-se para a porta. "Tranca tudo atrás de ti. O prédio é seguro, mas tranque mesmo assim. O senhor Salvatore passará mais tarde para ver como você está." Então fiquei sozinha nesse espaço lindo que não parecia real, não parecia meu. Tranquei a porta, verifiquei 2 vezes e caminhei pelo apartamento novamente, tocando em tudo como se precisasse confirmar sua existência. O banheiro tinha um chuveiro com pressão de água que realmente funcionava. Toalhas macias em tons de creme e cinza. Artigos de higiene pessoal ainda nas embalagens. O armário do quarto estava vazio à espera do meu guarda-roupa escasso, que mal ocuparia um canto dele. As janelas tinham fechaduras de verdade e, quando olhei para fora, pude ver a rua abaixo, movimentada com o tráfego de pedestres do fim de semana. Desempacotei a minha mochila em um dia, pendurando as minhas poucas camisas e jeans no armário enorme, onde pareciam perdidas e inadequadas. Os meus livros foram para a estante embutida na sala de estar. As fotografias. A minha mãe antes de adoecer,
A minha irmã mais nova na formatura do ensino secundário, eu aos 21 anos, antes de conhecer o Ryan, e os meus olhos ainda brilhantes. Coloquei-as na mesa de cabeceira. Depois, sentei-me na beira da cama e tentei processar o que estava a acontecer. Dante Salvatore tinha entrado na minha vida há 3 dias e já tinha reorganizado tudo. Um novo apartamento, segurança, proteção, tudo oferecido com uma certeza casual que revelava um poder e recursos imensos. O que é meu está protegido. Estremeci. Puxei os joelhos para o peito. Eu deveria estar aterrorizada. Deveria ter reconhecido os sinais de alerta. Um homem que agia rápido demais, que tomava decisões sem me consultar, que falava sobre posse como se fosse um presente. Mas isso não parecia o Ryan. Ryan me isolou lentamente, minando a minha independência com culpa e acusações até que eu fiquei exausta demais para revidar. Ryan me diminuiu. Dante estava a oferecer-me espaço. Segurança. Uma porta que trancava, janelas que não chocalhavam com o vento e um chuveiro que realmente esquentava. O meu telemóvel vibrou. Um número desconhecido. Está instalada? Olhei para a mensagem. O meu coração a dar aquele estranho solavanco que parecia dar sempre que Dante estava envolvido. Não havia assinatura, mas eu sabia quem era. Sim, obrigada. A resposta veio imediatamente. Ótimo, fique aí. Vou mandar o almoço. Não precisa, eu sei. Coloquei o telemóvel na mesa, um sorriso surgindo nos meus lábios. Apesar de tudo. Mandão, ele era absolutamente mandão. Acostumado a dar ordens e a que elas fossem seguidas sem questionamentos. Mas havia algo na maneira como ele fazia isso. Sem raiva, sem manipulação, apenas uma simples expectativa que não provocava o pânico que Ryan havia instilado em mim. O almoço chegou 1 hora depois, entregue por um jovem com um uniforme da Stella que eu não reconheci. Ele trazia 3 sacos de comida, o suficiente para alimentar 4 pessoas, e recusou a minha oferta de gorjeta. Ordens do Sr. Salvatore, senhorita. Está tudo tratado. Espalhei os recipientes pela minha nova mesa de café. Macarrão à carbonara, salada César, pão fresco, tiramisu, outra garrafa de vinho. O aroma encheu o apartamento, rico e indulgente, e meu estômago me lembrou que eu mal tinha comido em 2 dias. Eu estava na metade do macarrão quando meu telefone tocou. O número do Dante. Alô, respondi, subitamente nervosa. Como está o apartamento? A voz dele era calorosa, menos formal do que tinha sido no restaurante. É incrível. Demasiado. Não precisavas mesmo de fazer isso. Gostas? Interrompeu ele. Adoro, admiti. Mas Dante, não posso aceitar. Já aceitaste. Estás sentado nele agora, a almoçar. Enviei-te uma casa onde estás seguro. Uma pausa. Onde o teu ex-namorado não te pode encontrar. A menção a Ryan fez-me gelar o sangue. Como é que tu... Eu disse-te. Faço questão de saber das coisas. O tom dele mudou. Tornou-se mais duro. Ryan Castellano, 28 anos, trabalha numa oficina mecânica em Queens. Tem um histórico de queixas domésticas, embora tu nunca tenhas apresentado nenhuma. O endereço atual dele é um apartamento na Cave que divide com 2 colegas de quarto. A minha mão tremeu ao segurar o telefone. Tu investigaste-o. Eu mandei investigá-lo. Há uma diferença. A dureza na sua voz suavizou-se ligeiramente. Ele não vai incomodar-te novamente, Mia. Eu certifiquei-me disso. O que isso significa? Silêncio do outro lado da linha por tempo suficiente para eu pensar que a ligação tinha caído. Então significa que ele entende que agora estás sob a minha proteção e o que essa proteção implica. Um arrepio percorreu a minha espinha, mas não era inteiramente por medo. Ameaçaste-o? Eu não ameaço, cara. Eu informo. O carinho italiano saiu da sua boca como mel. Ele foi informado de que qualquer tentativa de contactar-te, de encontrar-te, ou mesmo de pensar em ti muito alto, terá consequências que ele não vai gostar. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter protestado contra essa interferência na minha vida, essa assunção de controlo. Em vez disso, senti um peso que carregava há 6 meses começar a sair dos meus ombros. Obrigada, sussurrei. Não precisa de me agradecer por fazer o que deve ser feito. Um som ao fundo. Vozes que não consegui distinguir. Tenho de ir. Há uma reunião que não posso adiar. Mas Mia, sim, não saia do apartamento hoje. Fica dentro de casa.
Descansa. Aproveita a tua nova casa. Amanhã, o Luca vai levar-te ao restaurante para o teu turno. Posso ir de autocarro? Não. Definitivamente. Absolutamente. Não mais. O Luca vai levar-te e buscar-te ao trabalho. Todos os turnos. Isso não é negociável. A antiga Mia, aquela que passou 2 anos em andar na ponta dos pés em torno do humor do Ryan, teria discutido, teria insistido na sua independência, no seu direito de tomar as suas próprias decisões. Mas a nova Mia, aquela que estava sentada num lindo apartamento que nunca poderia pagar sozinha, aquela que não se sentia tão segura há anos, apenas acenou com a cabeça, mesmo que ele não pudesse vê-la. Ok, boa menina. O elogio fez com que uma onda de calor me invadisse. Vejo-te em breve. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali sentada por um longo momento, com o telefone ainda encostado ao ouvido, tentando entender o que estava a acontecer comigo. Esse homem, esse estranho que aparecera na minha vida há menos de uma semana, estava a reorganizar tudo e eu estava a deixar. Não, mais do que deixar. Eu estava a começar a querer isso. O resto do dia passou numa estranha suspensão da realidade. Explorei cada centímetro do apartamento. Tomei um longo banho com água que permaneceu quente por 20 minutos seguidos. Enrolei-me no sofá com um dos meus livros e realmente relaxei pela primeira vez em meses. Ao cair da noite, pintando o apartamento em tons de âmbar e dourado, encontrei-me na janela, olhando para a rua abaixo. As pessoas passavam em casais e grupos, rindo, conversando, vivendo as suas vidas. Eu costumava ser uma delas antes do Ryan. Costumava ter amigos, passatempos, sonhos que iam além de apenas sobreviver a cada dia. Talvez eu pudesse ser essa pessoa novamente. O meu telemóvel vibrou com outra mensagem do Dante. Olha pela janela. Franzi a testa, examinando a rua. Um Mercedes preto estava estacionado em frente ao meu prédio e, encostado nele, olhando para a minha janela, estava o Dante. Mesmo do terceiro andar, eu podia sentir a intensidade do seu olhar. O meu coração batia forte enquanto eu pegava as minhas chaves e me dirigia para o elevador. Eu não deveria ter sido tão ansiosa. Não deveria ter praticamente corrido pelo átrio. Mas os meus pés pareciam ter planos próprios. O ar da noite estava fresco contra a minha pele corada quando empurrei a porta da frente do prédio. Dante endireitou-se do carro, com as mãos nos bolsos das calças escuras. A camisa branca aberta no colarinho e, de alguma forma, fazendo-o parecer mais perigoso, não menos. Não precisavas de descer, disse ele quando me aproximei, mas havia satisfação nos seus olhos. Estavas na rua a olhar para a minha janela. O que eu deveria fazer? Aquele sorriso lento novamente. Aquele que transformava todo o seu rosto. Vem comigo. Não era uma pergunta, mas eu acenei com a cabeça mesmo assim. Ele começou a andar ao meu lado e notei Marcos atrás de nós, a uma distância discreta. Sempre atentos, caminhamos em silêncio por um quarteirão. Além disso, o bairro estava animado com a energia de sábado à noite. Restaurantes abrindo para o jantar, bares enchendo-se com os primeiros clientes, músicos de rua montando-se nas esquinas. A presença de Dante ao meu lado parecia sólida, estabilizadora, como uma âncora numa tempestade que eu não tinha percebido que ainda estava a enfrentar. Vais contar-me o que realmente fazes? Perguntei finalmente, a pergunta que estava a queimar na minha mente há dias. Ele olhou para mim, levantando uma sobrancelha. O que achas que faço? Acho que tens mais do que apenas um restaurante. Acho que aqueles homens que vão e vêm do escritório privado não estão lá para discutir opções de menu. Acho que respirei fundo. Acho que és alguém importante, alguém perigoso. Isso assusta-te? Considerei a pergunta honestamente. Deveria, mas não. Chegamos a um pequeno parque, apenas um espaço verde com alguns bancos e uma fonte que não estava a funcionar. Dante apontou para um banco e eu sentei-me. Ele permaneceu de pé, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. A minha família está nesta cidade há 4 gerações, disse ele finalmente. Temos interesses, negócios, conexões, alguns legítimos, outros nem tanto. Tu estás na máfia. Eu disse isso claramente, sem julgamento. Os seus lábios se curvaram. Essa é uma palavra que os filmes adoram. A realidade é mais complicada. Mas sim, mas sim. Ele sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava do seu corpo. Isso muda as coisas?
Eu não sei. Eu admiti. Deveria? A maioria das pessoas fugiria. Eu estou a fugir há 6 meses. Estou cansada disso. Virei-me para encará-lo de frente. Por que eu, Dante? Tu poderias ter qualquer pessoa. Por que estás a fazer tudo isso por mim? A mão dele se ergueu, segurando meu queixo com uma gentileza surpreendente. O polegar dele traçou minha maçã do rosto, e eu estremeci com o contato. Porque quando te vi escondida atrás daquele balcão, apavorada e sozinha, algo em mim reconheceu algo em ti. Os olhos escuros dele fixaram os meus, intensos e consumidores. Tu és mais forte do que imaginas, Mia. Sobreviveste a coisas que destruiriam a maioria das pessoas. E fizeste isso sozinha, sem ninguém para te proteger. E agora eu tenho-te. Agora tens-me. O seu polegar moveu-se para o meu lábio inferior e a minha respiração parou. Se me queres, eu devia ter dito não. Devia ter reconhecido isto pelo que era. Um homem poderoso a reivindicar a posse de algo que queria. Devia ter me lembrado de todos os sinais de alerta, todos os avisos, todas as lições que o Ryan me tinha ensinado sobre homens que queriam controlar. Mas Dante não estava a oferecer controlo. Ele estava a oferecer proteção, segurança, uma chance de parar de fugir. Eu quero-te, sussurrei. Os seus olhos escureceram. E por um momento pensei que ele fosse beijar-me. Em vez disso, ele levantou-se puxando-me com ele, a sua mão ainda ia acariciar o meu rosto. Então também tens-me a mim, cara meia. Tudo de mim, para o bem ou para o mal. A promessa nas suas palavras parecia um voto, vinculativo e permanente. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo do que viria a seguir. As semanas que se seguiram se misturaram como aquarelas na chuva. Cada dia se fundia com o seguinte em tons de possibilidades que eu havia esquecido que existiam. A minha vida desenvolveu um novo ritmo. Um ritmo conduzido pela orquestração cuidadosa de Dante, embora ele nunca o chamasse assim. Lucas chegava todas as manhãs às 8h30. O Mercedes ficava parado na berma, enquanto eu terminava o meu café no apartamento, que ainda não parecia real. Ele levava-me até Stella, esperava enquanto eu trabalhava no meu turno, e depois levava-me para casa. No início, tentei puxar conversa para quebrar o seu silêncio profissional. Mas com o tempo, aprendi a apreciar o silêncio. Sentia-me segura, protegida. Dante passava no restaurante quase todos os dias, embora nunca de forma previsível. Às vezes, na hora do almoço, aparecia com um terno impecável, com papéis para assinar, reuniões que exigiam a sua atenção. Outras vezes, tarde da noite, depois que o último cliente ia embora, ele servia vinho para nós dois e perguntava sobre o meu dia, como se as minhas opiniões sobre clientes difíceis e risotos queimados realmente importassem para ele. Nunca falamos sobre o que estava a crescer entre nós. Existia nos espaços, na forma como a sua mão roçava a minha parte inferior das costas ao passar, na forma como os seus olhos acompanhavam os meus movimentos pela sala de jantar, nas mensagens de texto que chegavam a horas estranhas a perguntar se eu tinha comido, se estava a dormir, se precisava de alguma coisa. Precisas de alguma coisa? A pergunta deveria ter sido invasiva. Em vez disso, parecia que alguém finalmente me via. Mas havia coisas que eu notava, padrões que emergiam como constelações quando se sabia onde olhar. Os homens que iam e vinham por aquela porta privada no andar de cima moviam-se com determinação e muitas vezes saíam com um ar sombrio. Às vezes, eu ouvia fragmentos de conversas em italiano, palavras duras e acaloradas que tornavam o ar perigoso. Dante saía dessas reuniões com tensão nos ombros e uma rigidez na mandíbula que levava horas para amolecer. Marco trabalhava na Stella há 15 anos e sabia quando ver as coisas e quando desviar o olhar. Uma noite, quando fechamos juntos, ele chamou-me à parte. És boa para ele, disse ele baixinho, dobrando guardanapos com falta de prática. Senhor Salvatore, nunca o vi assim. Como assim? Distraído. Marco sorriu, mas havia algo sério por trás disso. No nosso mundo, a distração pode ser perigosa, mas às vezes vale a pena correr o risco. O nosso mundo, como se eu tivesse cruzado um limiar invisível sem perceber. Foi numa quinta-feira à noite, 3 semanas depois de me mudar para o apartamento, que tudo mudou. O restaurante estava a receber uma festa privada. 20 homens em fatos caros falavam em voz baixa sobre pratos de obuco e garrafas de vinho que não apareciam no nosso menu normal.
Dante pediu-me para trabalhar pessoalmente no evento, olhou para mim com aqueles olhos escuros e disse: "Preciso de ti lá. Não quero. Preciso." Então, vesti o meu melhor vestido preto, aquele que guardava para ocasiões especiais, e prendi o cabelo num rabo de cavalo elegante que me deixava mais sofisticada do que me sentia. Os convidados mal me notavam enquanto eu me movia entre as mesas, enchendo copos e retirando pratos. Para eles eu era invisível, apenas mais um móvel na cena cuidadosamente construída. Mas Dante me viu. Os seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala repetidamente, acompanhando os meus movimentos com uma intensidade que fez a minha pele corar. Ele estava sentado à cabeceira da mesa, chamando a atenção sem esforço. E quando ele falava, todos ouviam. Eu estava a retirar os pratos de sobremesa quando senti a mudança na atmosfera, sutil como uma mudança na pressão do ar antes de uma tempestade. Um dos homens, mais jovem que os outros, com cabelo penteado para trás e uma boca cruel, tinha bebido muito. A sua mão disparou quando passei, os dedos envolvendo o meu pulso. "Qual é o teu nome?" "Linda", eu congelei. O seu aperto era forte o suficiente para doer, o seu sorriso predatório. A conversa à mesa cessou. "Solte-me, por favor", disse baixinho, tentando me afastar. O seu aperto ficou mais forte. Eu fiz uma pergunta. Então Dante apareceu. Eu não o tinha visto se mover, mas de repente ele estava ao nosso lado, e a temperatura na sala pareceu cair 10 degrees. A sua mão fechou-se sobre o pulso do homem. Não com violência, mas com pressão suficiente para que o rosto do jovem empalidecesse. "Tire a sua mão." A voz de Dante era suave, quase conversacional. Agora o homem soltou-me imediatamente, cambaleando para trás na sua cadeira. Eu não sabia que não estava. Tu não estavas a pensar. Os olhos de Dante nunca deixaram o rosto do homem. "Luca, Marcos, por favor, acompanhem o nosso convidado até lá fora. Ele precisa de ar fresco." Não era uma sugestão. Os dois guardas surgiram das sombras, flanqueando o jovem, que agora balbuciava desculpas. Eles guiaram-no em direção à saída com uma firmeza gentil que prometia violência se ele resistisse. Dante virou-se para mim, sua expressão suavizando-se um pouco. "Está ferida?" "Não, estou bem." Meu pulso latejava onde o homem o havia agarrado, mas eu podia sentir todos os olhos na sala sobre nós. "Está tudo bem, sério." "Não está tudo bem." A sua mão segurou o meu cotovelo, estabilizando-me, mesmo que eu não estivesse a balançar. "Faça uma pausa. Vá para cima. Eu trato disto." Eu queria discutir, insistir que podia continuar a trabalhar, mas algo no seu tom de voz me disse que não era o momento certo. Acenei com a cabeça e dirigi-me para as escadas privadas, bem ciente dos sussurros que seguiram a minha saída. O escritório no andar de cima era mal iluminado, decorado com couro escuro e mogno que remetiam a dinheiro antigo e poder ainda mais antigo. Eu nunca tinha estado ali antes. Era o domínio de Dante, território proibido. Mas ele me mandou para lá, então me sentei na beirada do sofá de couro e esperei. O murmúrio de vozes lá embaixo era abafado, mas constante. Não conseguia distinguir as palavras, mas ouvia a voz de Dante a elevar-se ocasionalmente, firme e inflexível. O que quer que ele estivesse a dizer era definitivo. Passaram-se 20 minutos antes que os seus passos soassem na escada. Ele entrou no escritório, afrouxando a gravata com movimentos bruscos e frustrados, e pela primeira vez desde que o conheci, parecia genuinamente zangado. "Deixa-me ver o teu pulso." Estendi-o e ele pegou na minha mão com uma gentileza surpreendente, os seus dedos sondando a pele avermelhada, onde hematomas iriam aparecer pela manhã. O seu maxilar apertou-se. Eu devia tê-lo matado. As palavras foram ditas de forma tão casual, tão natural, que demorei um momento para registrá-las. Quando o fiz, a minha respiração parou. "Dante." Ele tocou no que é meu. O seu polegar traçou as marcas no meu pulso com uma leveza de pena. Ele colocou as mãos em ti no meu restaurante, na frente do meu pessoal, e achou que não haveria consequências. "Não podes matar alguém por agarrar o meu pulso." Os seus olhos se ergueram para os meus, e o que vi ali fez o meu coração acelerar. "Posso fazer o que quiser, cara. É isso que significa poder. Então por que não fizeste? Porque estás aqui e não entenderias." Ele soltou a minha mão, virando-se para servir uma bebida do carrinho de bar. Whisky. Puro. Ele bebeu de um só gole.
Ainda não estás pronta para essa parte do meu mundo. Que parte? A parte em que ameaças as pessoas. Controlas tudo à tua volta. Fiquei surpreendida com a minha ousadia. Não sou cega, Dante. Sei o que és. O que fazes? Sabes mesmo? Ele voltou-se para mim com uma expressão indecifrável. Compreendes realmente o que significa eu ter te reivindicado? Que todas as pessoas importantes desta cidade sabem que estás sob a minha proteção? Então explica-me. Ele atravessou a distância entre nós em 3 passos, encostando-me à parede ao lado da estante. As suas mãos apoiaram-se em ambos os lados da minha cabeça, prendendo-me, e eu podia sentir o cheiro do uísque no seu hálito. Sente o calor que emana do seu corpo. Significa, disse ele com voz baixa e perigosa, que és minha, não apenas protegida. Minha. Significa que ninguém te toca, fala contigo, nem mesmo olha para ti sem a minha permissão. Significa que sou responsável por cada momento da tua segurança, cada respiração que dás sem medo. Isso é loucura. É a realidade. A sua mão segurou o meu queixo, inclinando o meu rosto para o dele. Tentei ser paciente, deixar-te adaptar-te, dar-te espaço para compreenderes o que está a acontecer entre nós. Mas esta noite, quando vi a mão dele em ti, o seu aperto apertou-se ligeiramente. Eu quis incendiar o mundo. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. Eu deveria estar aterrorizada. Deveria ter reconhecido essa possessividade pelo perigo que representava. Mas tudo o que senti foi calor. Um fogo correspondente que vinha crescendo desde aquela primeira noite em que ele me serviu vinho e disse que eu era sua para proteger. Não sou uma posse, sussurrei. Não, és muito mais do que isso. O polegar dele traçou meu lábio inferior, o mesmo gesto daquela noite no parque. És a primeira coisa em que penso quando acordo e a última coisa que vejo antes de dormir. És a razão pela qual venho a este restaurante todos os dias, quando tenho uma dúzia de outros negócios que precisam da minha atenção. És a complicação que eu nunca quis e agora não consigo imaginar viver sem, Dante. Estou obcecado por ti, Mia. A confissão foi crua e honesta, completamente e irracionalmente obcecado. E sei que isso deveria assustar-te, que deverias fugir de um homem como eu. Mas não vou deixar-te ir, não agora, nunca. A boca dele colidiu com a minha antes que eu pudesse responder, reivindicando, possuindo, devorando. O beijo não foi nada gentil, nada paciente. Foi fogo e fúria em 3 semanas de desejo contido finalmente liberado. As minhas mãos apertaram a camisa dele, puxando-o para mais perto, mesmo enquanto a minha mente gritava que isso era perigoso, que era errado. Era exatamente o que eu tinha jurado evitar. Mas Dante não era Ryan. Isto não era manipulação envolta em falsa doçura. Era poder bruto a encontrar necessidade bruta. E eu estava a afogar-me nisso. Quando ele finalmente se afastou, ambos estávamos a respirar com dificuldade, a testa dele repousava contra a minha, as mãos dele ainda emoldurando o meu rosto como se eu fosse algo precioso e frágil. Diz-me para parar, murmurou ele. Diz-me que não queres isto e eu encontrarei uma maneira de te deixar ir. Era a mentira de um homem desesperado, e ambos sabíamos disso, mas era também uma escolha oferecida livremente, de uma forma que Ryan nunca me tinha oferecido. Não quero que pares. As palavras vieram de algum lugar profundo dentro de mim. Da parte que tinha estado trancada por tanto tempo que eu tinha esquecido que existia. Eu quero-te, tudo em ti, até mesmo as partes que me assustam. Algo feroz e triunfante brilhou nos seus olhos. Então tu tens-me, Camia. Que Deus nos ajude. Ele beijou-me novamente, mais devagar desta vez, de forma completa e possessiva, e eu deixei-me cair nisso, nele, nessa coisa perigosa e impossível que parecia mais certa do que qualquer outra coisa na minha vida. Quando finalmente nos separamos, o telemóvel dele estava a vibrar insistentemente. Ele verificou-o com uma careta, depois olhou para mim com um sincero pesar. Tenho de tratar de uma coisa. Não pode esperar. O homem lá de baixo, entre outras coisas. Ele deu-me mais um beijo na testa. O Luca vai levar-te para casa. Fica lá, tranca a porta. Passarei por aí mais tarde, se puder. E se não puder, o seu sorriso foi sombrio. Então vejo-te amanhã e terminamos esta conversa como deve ser. Ele deixou-me ali no seu escritório, os meus lábios ainda formigando com o seu beijo, o meu mundo irrevogavelmente alterado. Pela janela vi-o sair para a rua,
ladeado por Marcos e dois outros guardas que não reconheci. Eles entraram num SUV preto e em segundos desapareceram. Toquei os meus lábios com os dedos, ainda sentindo o fantasma da boca dele na minha. Em algum lugar distante, sirenes soavam. A cidade continuava a sua eterna sinfonia de caos e beleza. E eu fiquei parada no escritório de Dante Salvatore, sabendo que tinha acabado de cruzar uma linha que ninguém cruzava. Eu me entreguei a um homem perigoso, e o mais assustador era o quanto eu queria fazer isso de novo. Os dias seguintes pareceram-me como estar à beira de um precipício, à espera da queda inevitável. Dante não apareceu naquela noite como prometido, nem na seguinte. Luca não deu explicações durante as nossas viagens silenciosas, e o restaurante parecia vazio sem a presença de Dante a preencher os seus cantos. Disse a mim mesma que não importava, que um beijo não mudava nada, que eu poderia voltar à minha vida cuidadosamente construída de invisibilidade e segurança. Contei muitas mentiras a mim mesma. No terceiro dia, Marcos apareceu à porta do meu apartamento às 7 da manhã. Atendi em pijama, com o coração a bater forte, temendo imediatamente o pior. O senhor Salvatore precisa que faça uma mala, disse ele sem preâmbulos. O suficiente para um fim de semana. Partimos dentro de 1 hora. Partimos para onde ele explicará tudo. A expressão de Marcos suavizou-se ligeiramente. Ele está bem, senhorita, apenas ocupado. Mas ele quer você com ele agora. 1 hora depois, eu estava no banco de trás do Mercedes, com uma mala feita às pressas, vendo a cidade ficar para trás. Dirigimos para o norte, deixando para trás as ruas estreitas e os prédios altos, para uma rodovia aberta, e por fim, estradas sinuosas que cortavam florestas pintadas com as cores do outono. A casa, embora chamá-la de casa parecesse inadequado, ficava numa colina com vista para um lago privado. Pedra, vidro e linhas modernas que, de alguma forma, pareciam acolhedoras em vez de frias. Marcos parou na entrada da frente, onde Dante estava à espera, com as mãos nos bolsos, parecendo mais relaxado do que eu jamais o tinha visto, com jeans escuros e uma camisola cinza escura. Ele mesmo abriu a minha porta, oferecendo a mão para me ajudar a sair. Perdoe o aviso em cima da hora. Desapareceste por 3 dias e agora raptaste-me para uma casa no lago. Tentei soar irritada, mas o alívio que me invadiu ao vê-lo bem traiu o meu tom de voz. Não te raptei, convidei-te. O seu polegar acariciou os meus nós dos dedos. Tinha assuntos a tratar, coisas que exigiam toda a minha atenção, mas agora estão resolvidas. E queria-te aqui, longe da cidade. Só nós dois. Só nós e quantos guardas? Ele sorriu. Marcos e Luca estão na casa de hóspedes, mas na casa principal, só nós. O interior era todo em madeira quente e lareiras de pedra, janelas do chão ao teto que emolduravam o lago como pinturas vivas. Dante me deu uma breve visita guiada. A cozinha aberta, a sala de estar com sua enorme lareira, a biblioteca repleta de livros em vários idiomas. O quarto principal com vista para a água. Há outros 2 quartos, se preferires ter o teu próprio espaço, disse ele, observando-me atentamente. Sem expectativas, Mia. Só queria que estivesses aqui. Coloquei a minha mala no banco aos pés da enorme cama. Por quê? Porque passei 3 dias a lidar com ameaças ao meu negócio, a lidar com pessoas que acham que podem desafiar a minha autoridade, a tomar decisões que exigiram que eu fosse alguém que não quero ser perto de ti. Ele atravessou a sala até onde eu estava e segurou o meu rosto com as 2 mãos. E tudo o que eu conseguia pensar era em voltar para ti, ver-te, tocar-te. É a obsessão falando, sussurrei, mas inclinei-me para o seu toque. Provavelmente. O seu sorriso era autodepreciativo. Isso incomoda-te? Pensei na obsessão de Ryan, em como ela parecia correntes e sufocamento. Como isso era diferente, a intensidade de Dante, que de alguma forma criava espaço em vez de fechá-lo. Não, admiti que deveria, mas não incomoda. Ele me beijou então, suave e reverente, como se eu fosse algo precioso que lhe fora negado por muito tempo. Quando ele se afastou, seus olhos revelavam uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto antes. Fica comigo neste fim de semana. Sem restaurante, sem cidade, sem obrigações, apenas nós dois nos conhecendo, ok? Entramos num ritmo tranquilo nos 2 dias seguintes. Dante cozinhava surpreendentemente bem e comíamos no terraço com vista para o lago. Conversávamos sobre tudo e nada.
A minha infância numa pequena cidade que deixei aos 18 anos. A história da família dele na cidade ao longo de gerações. Livros que lemos, lugares que queríamos conhecer. Ele nunca falava diretamente sobre os seus negócios, mas algumas informações surgiam em fragmentos. Um primo que o traiu, rivais a testar limites, o peso constante da liderança e do legado. O meu pai construiu um império, disse ele uma noite, enquanto estávamos sentados junto à lareira. A minha cabeça no ombro dele, o braço dele à minha volta. E quando ele morreu, todos esperavam que eu desmoronasse. Eu tinha 23 anos, era muito jovem, muito instruída, muito moderna. Eles achavam que eu seria fácil de manipular ou eliminar. Mas não foste, não. Aprendi rapidamente que a misericórdia é muitas vezes confundida com fraqueza. Que no meu mundo, proteges o que é teu com força absoluta ou perdes tudo. Os seus dedos traçavam padrões no meu braço. Fiz coisas, Mia, coisas que não posso desfazer. Coisas que te horrorizariam se soubesses os detalhes. Estás a tentar assustar-me? Estou a tentar ser honesto. Ele virou-se para me olhar diretamente, porque o que sinto por ti não vai desaparecer. Só está a ficar mais forte, e tu mereces saber no que te estás a meter. Estudei o seu rosto, os ângulos acentuados suavizados pela luz da lareira. Os olhos que podiam ser tão frios e calculistas, mas que me olhavam com um desejo tão intenso. Passei 2 anos com um homem que me fazia sentir pequena, disse lentamente. Que me dizia que eu tinha sorte por ele me amar, porque mais ninguém o faria. Que me controlava com culpa e raiva e a ameaça constante de que poderia perder o controlo. Eu vivia aterrorizada todos os dias, mas fiquei porque tinha esquecido que tinha outra escolha. O maxilar de Dante apertou-se, mas ele deixou-me continuar. És poderoso e perigoso, e provavelmente aterrorizante para os teus inimigos, mas nunca me fizeste sentir pequena. Deste-me segurança, espaço e opções. Pedes em vez de exigir, proteges em vez de controlar. Coloquei a minha mão no peito dele, sentindo o seu coração acelerar sob a minha palma. Então, sim, sei o que és, e mesmo assim escolho-te. Ele segurou a minha mão e pressionou-a com mais força contra o seu coração. Incendiaria o mundo antes de deixar alguém magoar-te novamente. Eu sei. Matarei qualquer um que sequer pensar em tirar-te de mim. Também sei disso. E nunca te deixarei ir. Nunca, Mia. Agora és minha, em todos os sentidos que importam. Então acho que estás presa a mim. Sorri e algo na sua expressão se abriu, cru e vulnerável. Vem cá, murmurou ele, puxando-me para o seu colo. Então sentei-me em cima dele. As suas mãos emolduraram o meu rosto, os polegares acariciando as minhas maçãs do rosto. Diz que és minha. Eu sou teu novamente, eu sou tua. Dante beijou-me completamente com uma fome que me roubou o fôlego. As mãos deslizando pelo meu cabelo, puxando-me para mais perto até não haver espaço entre nós. O fogo crepitava ao nosso lado enquanto nos perdíamos um no outro. E pela primeira vez desde Ryan, não senti medo, apenas desejo e confiança, e a certeza absoluta de que aquele homem perigoso nunca me magoaria. Fizemos amor naquela noite, lentamente, completamente, Dante adorando cada centímetro da minha pele como se eu fosse uma revelação. Quando finalmente adormeci nos seus braços, segura, triste e totalmente conquistada, senti-me completa de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Na manhã seguinte, acordei e encontrei-o já vestido, de pé junto à janela, com o telemóvel encostado ao ouvido, a falar rapidamente em italiano. O homem gentil da noite anterior tinha desaparecido, substituído pelo empresário severo. Quando reparou que eu estava acordada, terminou a chamada e veio sentar-se na beira da cama. Desculpa. Surgiu um imprevisto. Precisamos de voltar para a cidade. A desilusão passou por mim, mas acenei com a cabeça. Está bem. A mão dele segurou a minha bochecha. Este fim de semana significou tudo para mim. Preciso que saibas que também significou tudo para mim. A viagem de volta foi silenciosa. A mão de Dante segurou a minha o tempo todo. O polegar dele traçava padrões ausentes na minha pele. Quando chegamos à cidade, em vez de me levar para casa, fomos ao Stella Notte. O restaurante estava fechado, mas lá dentro eu podia ver pessoas a movimentarem-se. O pessoal do Dante. Todos homens de fatos escuros, todos com expressões de determinação severa. Fica no carro com o Luca, disse Dante, já abrindo a porta.
O que está a acontecer são apenas negócios. Só vou demorar alguns minutos. Mas eu vi a tensão nos ombros dele. A maneira como a mão dele se moveu para a cintura, onde agora percebi que ele carregava uma arma. Não eram apenas negócios. Era perigoso. Dante. Ele beijou-me com força e rapidez. Confia em mim. Volto já. Depois desapareceu, entrando no restaurante com Marcos ao seu lado. Os minutos pareciam intermináveis. Lucas sentava-se rígido no banco do condutor, com a atenção fixa na entrada do restaurante. O meu coração batia forte contra as costelas, enquanto os piores cenários passavam pela minha cabeça. Então vi-o através da janela do restaurante. O Ryan. Ele estava dentro do Stella, cercado pelos homens de Dante, com o rosto pálido e aterrorizado. Dante estava à sua frente, dizendo palavras que eu não conseguia ouvir. Mas Ryan balançava a cabeça freneticamente, recuando. O horror e a compreensão tomaram conta de mim simultaneamente. Dante tinha dito que Ryan não seria um problema. Tinha dito que tinha resolvido tudo, mas Ryan deve ter continuado a tentar, continuado a procurar por mim, continuado a ultrapassar os limites até que Dante decidiu resolver tudo de forma definitiva. Deixa-me sair, disse eu a Luca. Menina, o Sr. Salvatore disse, deixa-me sair agora, ou farei uma cena que atrairá a atenção que nenhum de nós quer. Luca hesitou, depois destrancou as portas. Entrei no restaurante, a minha entrada repentina fazendo com que todas as cabeças se virassem. A expressão de Dante mudou de fúria fria para choque. Mia, o que estás a fazer? Não o magoes. As palavras saíram da minha boca. Por favor, Dante, não o magoes por minha causa. Os olhos de Ryan encontraram os meus, arregalados de medo e algo que poderia ser esperança. Mia, graças a Deus, diz-lhes que eu só queria falar contigo. Só isso. Eu não ia magoar-te, eu juro. Tu invadiste o antigo apartamento dela, disse Dante com uma voz mortalmente calma. Ameaçaste a antiga colega de quarto dela. Tens ligado para o restaurante de números diferentes. Contrataste alguém para a seguir. Os seus olhos nunca saíram do rosto de Ryan. Achas que isso é apenas querer conversar? O meu sangue gelou. Ele fez o quê? Tudo isso. Dante confirmou. Apesar de ter sido avisado, apesar de ter tido todas as oportunidades para ir embora e esquecer que existias, o rosto de Ryan desmoronou. Eu amo-te, Mia. Eu amo-te tanto. Isso não é amor, eu disse. A minha voz mais forte do que eu me sentia. O amor não persegue. O amor não ameaça. O amor não aterroriza. Olhei para Dante, cuja mandíbula estava tensa com raiva mal controlada. Mas matá-lo não vai mudar nada. Não vai desfazer o que ele fez, nem me tornar mais segura. Vai enviar uma mensagem, disse Dante baixinho. Para quem? Outros ex-namorados obcecados. Aproximei-me dele, perto o suficiente para baixar a voz. Não preciso que mates por mim. Só preciso que o faças desaparecer da minha vida para sempre. Podes fazer isso? Algo mudou na expressão de Dante. Ele estudou-me por um longo momento, depois acenou lentamente com a cabeça. Virou-se para Ryan. Tens duas opções. Opção 1. Sai desta cidade esta noite. Vais para algum lugar longe. Começas de novo. E nunca mais falas o meu nome ou o dela. Não ligas, não escreves, nem sequer pensas nela. Finges que ela morreu. Ryan acenou freneticamente com a cabeça. Sim, sim, eu vou. Não terminei. Se escolheres esta opção, serás vigiado de perto. E se alguma vez, mesmo que seja uma única vez, tentares contactá-la ou voltares à cidade, não haverá um segundo aviso. Haverá apenas consequências. Não sobreviverás. Compreendido? Compreendido. Opção 2, continuou Dante com a voz a baixar para algo ártico. Eu trato disto à minha maneira agora e eles nunca encontrarão o teu corpo. Opção 1, a voz de Ryan falhou. Por favor, eu escolho a opção 1. Dante acenou para Marcos, que agarrou o braço de Ryan. Tens 4 horas para sair da cidade. Luca irá acompanhar-te para recolheres as tuas coisas. Se ainda estiveres aqui, quando o sol nascer, o acordo está cancelado. Eles arrastaram Ryan para a saída dos fundos. Ao passar por mim, ele tentou falar, mas Marcos silenciou-o com um olhar. Então ele se foi e ficamos apenas Dante e eu no restaurante vazio. Não devias ter vindo aqui, disse Dante, mas não havia raiva real na sua voz. Não devias ter tentado lidar com isso sem me contar. Eu estava a proteger-te. Eu sei, apertei as mãos dele nas minhas.
E amo-te por isso. Mas preciso de fazer parte dessas decisões, Dante. Se estamos a fazer isto, se sou realmente tua, então não podes simplesmente tomar decisões por mim. As mãos dele apertaram as minhas. Tu amas-me. Eu não tinha a intenção de dizer isso, nem mesmo tinha reconhecido isso completamente para mim mesma. Mas agora que as palavras saíram, eu não podia retirá-las. Não queria. Sim, eu amo-te. A tua escuridão e a tua luz, a tua proteção e a tua possessividade, tudo isso. Ele puxou-me contra ele, enterrando o rosto no meu cabelo. Eu amo-te, Mia, tanto que isso me assusta. Tu te tornaste o meu mundo inteiro. Ficamos assim por muito tempo, abraçados no restaurante onde tudo tinha começado. Onde eu me escondi atrás do balcão e encontrei algo que nunca esperei. Um futuro, uma escolha, um amor que era perigoso, consumidor e absolutamente real. Leva-me para casa. Sussurrei contra o seu peito. Qual casa? A tua ou a minha? Afastei-me para olhar para ele. Ainda há alguma diferença? O seu sorriso era brilhante, transformando todo o seu rosto. Não, cara Mia, não há. Ao sairmos juntos do Stella, com o braço dele à minha volta e a minha cabeça no ombro dele, eu sabia que a minha vida nunca seria simples ou segura no sentido convencional. Amar Dante Salvatore significava viver nas sombras e nos segredos. Significava aceitar a proteção que vinha com a posse. Significava escolher o perigo em vez da segurança, mas também significava ser vista, ser valorizada, ser amada com uma intensidade que a maioria das pessoas nunca experimentou. Ryan desapareceu naquela noite e nunca mais tive notícias dele. Marco me disse meses depois que ele se mudou para o Arizona, conseguiu um emprego na construção civil e começou a namorar outra pessoa. A informação veio da rede de Dante, a mesma rede que nos alertaria se ele tentasse voltar, mas ele nunca voltou. Dante e eu nos mudamos para a cobertura dele um mês depois. O apartamento que ele me deu se tornou um espaço para minha irmã quando ela nos visitava. Eu continuava a trabalhar na Stella Nodi. Dante insistia que eu não precisava. Mas eu gostava da normalidade, da rotina, da forma como isso me mantinha com os pés no chão, mesmo quando a minha vida se transformava em algo extraordinário. Casamos numa pequena cerimônia 6 meses depois, apenas com a família imediata e os colegas mais próximos de Dante. A minha irmã chorou. Sofia, da cozinha, fez o bolo. Marcos e Luca foram as testemunhas. E quando Dante colocou o anel no meu dedo, os seus olhos continham uma promessa que não precisava de palavras. És minha. Sou teu para sempre. A vida que construí com ele não era o conto de fadas que eu imaginava quando era menina. Era mais sombria, mais complexa, cheia de segredos e perigos que eu ainda estava a aprender a lidar. Mas era minha. Estávamos a construí-la juntos, uma escolha de cada vez. E todas as noites, quando adormecia nos braços de Dante na nossa casa com vista para a cidade, sentia algo que pensava ter perdido para sempre. Segurança, amor, liberdade. Não apesar do perigo, mas por causa do homem que virou o seu mundo de cabeça para baixo para me proteger dele. O meu perigoso salvador, o meu protetor obsessivo, o meu amor. O homem que encontrei enquanto me escondia atrás de um balcão, sem saber que ele era o dono do lugar, sem saber que ele seria o dono do meu coração.